A brevidade da vida. Quantas vezes nessa vida já não dissemos: como o tempo voa? A vida passa tão rápido que quando nos damos conta, ela já passou. A Bíblia nos diz no verso 9 do Salmo 90 que nossa vida é como um conto ligeiro, e em outras traduções diz que é como um breve pensamento. No Salmo 39, Davi nos convida a refletir na brevidade da vida. Utilizando da figura poética, ele nos desperta a refletir que a duração da vida pode ser medida em centímetros, e tudo que é por nós ajuntado ficará aqui mesmo na terra, pois tudo isso não passa de vaidade. Como está escrito no Salmo 39, do verso 3 ao 6. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em alta voz: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. A grande verdade é que não passa de loucura presumir que a vida aqui é tudo que existe. É uma tremenda falta de juízo viver apenas para o aqui e o agora, sem ter a eternidade como perspectiva. É uma insensatez não considerar a brevidade da vida e o estado de nossas almas diante de Deus. Voltando para o início da criação, Adão e Eva não precisavam se preocupar com a brevidade da vida, pois não existia morte naquele tempo. Mas depois que desobedeceram a Deus e havendo pecado, iniciou-se o findar da sua existência humana. Como está escrito em Gênesis 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Com o pecado original, gradativamente o tempo de vida das pessoas na terra foram diminuindo e o pecado aumentando. Assim Deus manda o dilúvio como sinal de justiça contra o pecado da raça humana e da misericórdia para com o justo Noé e sua família, como está escrito em Gênesis 6, do verso 5 ao 8. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Antes do dilúvio, as pessoas viviam mais de 900 anos. Após a inundação de toda a terra, gradativamente os seres humanos foram tendo o período de suas vidas encurtado, até chegarem à média de idade de 120 anos, como está escrito em Gênesis 6, no verso 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Moisés nos traz uma informação interessante sobre a diminuição ainda mais drástica da idade das pessoas. Ele afirmou que os dias da vida humana de seu tempo foram de 70 anos ou, havendo vigor, 80, como está escrito no Salmo 90, no verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Percebemos assim que quanto mais o tempo passa, as pessoas vão vivendo menos. De acordo com os dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, a expectativa de vida de quem nasceu em 2012 entre as mulheres é de 73 anos, enquanto a dos homens é de 68 anos. Então, diante de tudo isso, o que devemos fazer para conseguirmos viver e cumprir a vontade de Deus?
Olha, o próprio Moisés ensina-nos, por meio de sua oração ao Senhor, feita no verso 12 do Salmo 90, o seguinte: ensine-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ora, contar os dias fala-nos de policiar o nosso tempo vivendo prudentemente com sabedoria, empenhando o nosso tempo no principal, viver no amor de Deus. Como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Também vós vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que todo o nosso proceder, seja no trabalho, escola, igreja, na rua, no trato com as pessoas, deve ser feito com amor e para a glória de Deus. Assim seremos eternos discípulos de Jesus. Que possamos também aproveitar o nosso precioso tempo da melhor maneira possível, sempre praticando o bem, para a honra e glória do nosso Deus. E olhem o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui vai um conselho para todos nós. Primeiramente, buscai primeiro o reino de Deus. Depois, não guarde mágoa de ninguém. Perdoe e libere perdão. Diga eu te amo para seus pais, filhos, cônjuge, amigos, pois o amanhã pertence a Deus. Deposite em Jesus a sua esperança. A vida é muito breve e deve ser usada para conhecer e honrar o nosso Salvador. Afinal, o Senhor é a nossa única certeza. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.